Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que eu fizer. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que a gente fizer. Muito obrigada, parabéns. Obrigado. Senhor Antônio, muito grata estou e acredito que nós estamos, né? Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, aqueles que adentraram enquanto Antônio cantava. Nós já vamos iniciar, então vou pedir que cada um de nós, nesse momento, acalme ainda mais as nossas mentes, que possamos convidar a Jesus a estar aqui conosco nesse momento, Amélia Rodrigues, a espiritualidade amiga, os mentores das casas às quais nós representamos, os bons espíritos que sempre buscam nos ajudar. Eu gosto sempre de agradecer, e sejamos gratos a Deus pela vida que Ele nos concede, as oportunidades diárias, por esses irmãos amigos que caminham conosco por todo esse percurso, buscando sempre nos auxiliar, nos direcionar, e mesmo quando nós não conseguimos enxergar esses auxílios, eles não nos abandonam, mesmo quando falhamos. Mas a bondade de Deus é tão infinita que Ele nos concede tantas oportunidades, tantas reencarnações, tantos irmãos que convivem conosco e vêm com o objetivo de nos auxiliar. Então, que a nossa fé permaneça firme, como ela deve ser, consciente, e que façamos a parte que nos cabe fazer, mediante a nossa condição de despertamento, lembrando sempre que somos luz, que façamos, portanto, brilhar a nossa luz, como nos pede o Mestre Jesus, através das nossas ações, dos nossos pensamentos. Sentimentos necessários para o nosso desenvolvimento enquanto espíritos que somos. Muita luz para todos nós, que assim seja. Pois muito bem, hoje no nosso encontro marcado com o Evangelho, né, seguindo, né, estudando Amélia Rodrigues, a luz do Evangelho, com este livro aqui maravilhoso, de sua série, que é Luz do Mundo, nós vamos estudar
capítulo 21, o cantor e a canção, e hoje teremos como nossa facilitadora Eugênia Canto, né? Ela é de Fortaleza, Ceará, trabalhadora do movimento espírito cearense e vinculada ao Centro Espírita João Evangelista. Por favor, posso continuar, tá? Em Fortaleza. Então, eu vou falar um pouquinho da nossa irmã, né? Ela colabora com lives, né, e estudos espíritas no net, né, espiritismo.net e FEB TV. E está vinculada aos seguintes podcasts: Manhã com Jesus, em Bertioga, São Paulo; Café com Espiritismo, em Uberlândia, Minas Gerais; Mensagens Consoladoras, em São Paulo; e é graduada em Matemática, com doutorado em Álgebra pela Universidade de Constança, Alemanha. E exerce magistério superior. Então, seja muito bem-vinda, Eugênia. Nós estamos muito felizes em recebê-la. Aqui você adentra em uma família, porque nós somos todos família espiritual, e todos os domingos aqui estamos reunidos como família em busca de um aprendizado, de um desenvolvimento melhor, íntimo de cada um de nós. Fique à vontade, aqui estamos para escutar e aprender. Obrigada, Andréia. Agradeço inicialmente a Juscelia, com quem partilhamos uma live recentemente, no sábado passado. Eu já conhecia o Toninho também dessas lives, né? Lá da Rádio Deus Conosco, Web Rádio. Alguns de vocês talvez me sejam familiares de outro contexto, ali o José Carlos sendo elo entre a gente, né? Naquelas manhãs de meditação, aos domingos. Mas, enfim, eu cumprimento a todos carinhosamente, aqueles que já conheço, aqueles que ainda não conheço, que possam receber as nossas saudações amigas aqui do Ceará, aqui de Fortaleza, tá bom? É uma alegria poder colaborar, é uma iniciativa bem interessante essa de vocês, baianos, seguirem com o estudo sequenciado da nossa querida Amélia Rodrigues. Eu confesso a vocês que a primeira vez que estive em um congresso na Bahia foi em 2016, Encontro Estadual de Espiritismo. Eu fiquei numa sala cujo estudo era transmitido pelo saudoso Ari Quadros. Eu conheci ele naquela ocasião. E ao sair dessa sala, eu e a minha amiga, que fomos aqui do Ceará, né? A gente conversou um pouquinho com ele, e ele fez uma pergunta que ainda hoje eu me recordo. Ele se dirigiu a mim e a ela dizendo: vocês são amelistas ou joanistas? Porque aqui na Bahia nós dividimos os espíritas em amelistas e joanistas. Há aqueles que apreciam a obra de Amélia, aqueles que apreciam a obra de Joana. Eu confesso que, para mim, que não estou na Bahia, Joana, ela é mais difundido aqui no Ceará. Embora agora a Leal esteja lançando vários livros de Amélia, né? Eu tenho poucos livros de Amélia na minha estante. Gostaria de mostrar esse, que é um livro muito caro ao meu coração, fonte de muitas anotações e estudos. Chama-se Primícias do Reino. Não sei se foi o primeiro dela, mas essa versão que tenho em mãos é uma versão comemorativa, de 1997, quando o Divaldo fez 50 anos de oratória, tem até um selo. E ele diz nesse prefácio, inclusive, que eu estou falando assim, a guisa de introdução para nosso momento, mas certamente vocês já sabem disso, baianos que são. O Divaldo partilha a informação de que Amélia é o espírito que normalmente o inspira quando ele fala sobre o Evangelho nas suas maravilhosas palestras. Então, esse espírito, onde quer que esteja, possa receber a nossa mais sincera e profunda gratidão. Né? Eu sei alguma coisa de Amélia que devo aos congressos aí, na Bahia, quando vou. Aliás,
faço parênteses para dizer que desde que fui a primeira vez, em 2016, todos os anos eu vou nos congressos da Bahia, ora o congresso, ora o encontro estadual, e pude também colher aí, numa dessas aberturas maravilhosas de vocês, algo da vida de Amélia, que ela, por exemplo, foi professora, uma notável professora, e também fez algumas traduções de obras de cunho evangélico do alemão para o português, o que é notável numa época em que as mulheres não faziam muita coisa, né? Então, agradecemos a você, Amélia, onde quer que esteja, e que o seu espírito generoso, evangelizado, possa nos inspirar nessa tarde. Um título lindo que ela deu ao texto do capítulo 21, O Cantor e a Canção. Ela, com a sua poesia viva, chama o Cristo de cantor, e a sua oração sacerdotal, aquela que ele profere instantes antes da sua crucificação no Monte da Caveira, ela chama de oração sacerdotal, essa oração sacerdotal, ela chama de canção. Nós vamos aqui, ao ler o capítulo 21, nós marcamos alguma coisa que nos chamou a atenção. Gostamos de fazer sempre assim, seja com o Evangelho segundo o Espiritismo, seja com os textos bíblicos, seja com leituras outras. Gostamos muito de ler um texto, reler e ler ainda uma terceira, quarta vez, e sempre destacar frases curtas, é um hábito que adquirimos. E nesse primeiro contato, pelo menos meu com esse texto, né, porque li algumas vezes, mas não posso dizer que é um texto que me seja familiar, é a primeira vez que eu tenho contato com ele esses dias, a partir do dia que recebi o convite. Então, todo o texto, quando ele é lido assim pela primeira vez, quando nós não ainda aprofundamos suficientemente nas belezas e riquezas que ele traz consigo, é muito interessante esse destaque das frases curtas, porque a frase curta, ela encerra algo emblemático e que imprime ao leitor ou ao ouvinte algo significativo. E então, essa minha leitura do cantor e da canção me forneceu alguns dados e, sobretudo, dois ou três, eu queria destacar aqui nesse primeiro momento, né, nessa tarde de domingo com vocês. Sempre reforçando, eu acho que as condutoras do estudo já devem ter reforçado com vocês todos, que cada um deve ler e saborear o texto por si, e também fazer os próprios destaques, né? Essa frasezinha curta ou um pouco mais alongada que nós destacamos num texto, normalmente ela nos chama a atenção por alguma razão que reside no que trazemos conosco intimamente. Então, sempre quem comenta traz o próprio olhar sobre o texto. Então, cada um de vocês possivelmente leu ou lerá e fará os próprios destaques, né? Eu vou trazer aquilo que mais me tocou, né? Então, primeiro ponto, né? Para além dos aspectos contextuais e também lexicográficos, se podemos dizer assim, né? Porque há aqui e acolá uma palavra que carece de nós uma pesquisa ao léxico, ao dicionário, ou mesmo uma pesquisa na cultura judaica. Para além desses detalhes, né, que são interessantes para enriquecer a nossa cultura, há a mensagem central do texto, e é isso que entendo que os destaques que fiz podem expressar o principal desse texto, na minha visão, né? Mas
aspectos secundários ou de contexto. Por exemplo, eu digo secundário porque, assim, a primeira frase de Amélia é o luar de Nizam. E aí, claro, a gente fica sem saber o que é Nizam, quem foi Nizam, o que essa palavra expressa, né? No meu entendimento, é importante para enriquecer a cultura nossa, e talvez para aqueles que tenham um pendor em estudar de forma profunda a cultura judaica, seja bem interessante explorar isso. Mas, no caso aqui, dessa tarde, o que elegemos foram trechos pequenos da fala do Cristo mesma e também de Amélia, né? Eu selecionei uma ou duas frases de Jesus na sua oração sacerdotal, que Amélia chama de canção, e destaca o caráter poético dessa oração, e separei algo no final do texto que eu achei emblemático, que atribua à própria Amélia. Mas, enfim, o que é Nizam? Nizam é muito comum na literatura de Amélia acharmos o mês de Nizam. Eu falo Nizam, mas alguns pronunciam Nissan, e achamos também na internet, numa pesquisa rápida, um rabino. Em poucos minutos, ele fala sobre o mês de Nizam e ele pronuncia Nissan. Ele vai dizer que para o judeu é o mês dos milagres. E também dirá que é o mês que marca a primavera. Então, nós podemos entender nessa linguagem poética que a Amélia utiliza que ela está falando aqui da primavera, né? Então, o luar de Nizam, e ela vai mencionar mais uma vez Nizam no texto, quando ela se referirá ao plenilúnio. Essa palavra plenilúnio me lembra demais o nosso querido professor André Peixinho, a quem eu tenho profunda gratidão. Plenilúnio, a cara dele essa palavra. Bom, são detalhes, o mês de Nizam, o luar de Nizam, o plenilúnio tem a ver com a lua, né? Porque plenilúnio, não é? Aquele clarão pleno que a lua imprime ao céu nas noites de luar. Mas vamos adiante. Então, de que trata esse texto? Amélia nos traz trechos daquilo que o Cristo falou aos discípulos na chamada oração sacerdotal, que o evangelista Lucas traz no capítulo 14 do seu evangelho, e o evangelista João traz no capítulo 16 do seu evangelho. O capítulo 16 de João inteiro traz esse momento em que Jesus já sabia daquilo que o aguardava no Monte da Caveira. Ele já trazia consigo o peito, num certo sentido, opresso, o peito eivado de sentimentos que prenunciavam o instante capital da sua passagem aqui na Terra, enquanto homem de carne, né? A sua passagem e tudo aquilo que ela significaria para a humanidade de então e que viria depois, a humanidade terrenal, que foi profundamente marcada por esse momento do perecimento do Cristo, da crucificação. Então, toda essa oração, ela gira em torno disso, e é Jesus fazendo uma súplica em favor dos discípulos, né? E que podemos entender também, claro, em favor dos discípulos, mas a semelhança da sua prédica primeira, que foi o Sermão do Monte, em que ele se dirigiu aos discípulos, mas entendemos que se dirigiu a todos nós, porque tanto os testemunhos de Jesus quanto as suas palavras e os seus ensinos e exemplos, eles não se confinam a uma geografia,
a uma etnia e a uns poucos que com ele tiveram contato. É uma mensagem imorredora para toda a humanidade. E ela vai ficando cada vez mais clara conforme nós, humanidade terrena, que somos guiados por esse modelo, esse guia que é o Cristo, ele é, sim, o governador da Terra. Essas palavras elas vão ficando mais lúcidas, mais claras, mais compreensíveis, conforme o nosso discernimento se dilata. E não, nosso aqui, não estou falando especificamente das pessoas que aqui estamos, mas da humanidade encarnada nesse orbe, nesse planeta. Essa humanidade, a humanidade que encarna na Terra, e a humanidade desencarnada vinculada à Terra, somos uma grey, um grupo, um rebanho confiado ao Cristo. Então, as palavras, seja do Sermão do Monte, seja da oração sacerdotal, o Sermão do Monte marcando o início do apostolado do Cristo, a oração sacerdotal marcando o final, porque ele já está perto da sua passagem através da crucificação. Esses dois discursos e tantos outros são palavras proferidas para a nau humana, a grande nau humana, que é conduzida pelo Cristo, né? E às vezes eu abro um parênteses aqui, porque às vezes algumas pessoas perguntam onde está na codificação kardeciana, a informação de que Jesus é o governador da Terra, né? Porque essa é uma informação que às vezes nós encontramos numa literatura subsidiária da literatura kardecista, mas as pessoas perguntam, está escrito em algum lugar que Jesus é o governador da Terra? Quem afirmou isso? Posso crer nisso? Bom, achamos recentemente num texto de Hahnemann, na Revista Espírita, de janeiro de 1864, sobre o caso de possessão da senhorita Júlia, esse texto, e há uma comunicação do espírito de Hahnemann, dada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que Hahnemann afirma, assim, abre aspas, o espírito de verdade que dirige este globo. E o espírito de verdade é Jesus. Então, está afirmado que, sim, Jesus dirige esse globo, porque, claro, Emmanuel já havia dito em A Caminho da Luz, que Jesus coordena os destinos desse orbe, desse planeta, muito antes que aqui houvesse vida orgânica. Então, ele é o Cristo da Terra. Mas achamos aí, então, na obra de Kardec, na Revista Espírita, tá? Voltemos a Amélia. Então, tanto as palavras primeiras do Cristo, proferidas no Sermão do Monte para uma multidão e os discípulos que o circundavam, como também as palavras do Cristo proferidas na oração sacerdotal para os discípulos na última ceia, ou na Santa Ceia, elas não se limitariam àqueles que ouviram essas palavras em loco, no local, porque elas são destinadas a toda a humanidade. E essa fala final do Cristo, final no sentido de que foi quase nos seus instantes finais, como encarnado aqui, ela é uma oração, ela é uma súplica, é Jesus suplicando para a criatura humana, suplicando a Deus em favor da criatura humana. E aí vem o nosso primeiro destaque, que é esse aqui, é quando o Cristo diz assim, não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal.
Então, Jesus se dirige a Deus, dizendo: eu não peço que eles sejam retirados do mundo, mas que sejam protegidos, guardados do mal. Então, em outro momento, João anotará Jesus dizendo assim: Jesus diz assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Não estou certa, mas eu acho que é nessa mesma oração sacerdotal. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, é sabido pelo Cristo, obviamente, mas também anunciado pelo Cristo, que este planeta é um mundo no qual nós experimentaremos aflição. E a lição magna de Jesus talvez seja precisamente essa, que aqui é um local em que as aflições permeiam e visitam os corações. Para que a lição ficasse bem encalcada em cada um de nós, no nosso psiquismo, ele veio ser a própria lição, a lição da dor, do sofrimento, do calvário, do martírio. E eu me lembro dos versos de Castro Alves no poeta Marchemos, no poema Marchemos, em que ele diz: é o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, que nenhuma pena traduz. Né? Acho que algo assim, talvez tenha confundido algum verso, mas é emblemático esse instante da vida de Jesus, porque ele vem imprimir na história humana algo inédito, pelo menos nos termos em que se deu. Aliás, eu não diria inédito, tem um caráter de ineditismo, mas não tudo foi inédito. No perecimento de Jesus, condenado à pena capital, né? Porque ele não foi o primeiro que, condenado à morte por trazer verdades magnas, grandiosas e incompreensíveis para muitos do seu tempo, por isso é condenado a perecer, a morrer, a ser sacrificado. Então, foram alguns que o Cristo enviou, inclusive, né, segundo Emmanuel, a função do governador da terra é também essa, enviar os emissários, enviar os luminares. Então, antes dele, teve também Sócrates, que trouxe uma mensagem muito à frente do seu tempo, e como a mensagem era muito à frente do seu tempo, os seus contemporâneos e conterrâneos, os que privaram o tempo e a terra com ele, contemporâneos e conterrâneos, não suportaram a grandeza da mensagem e, por isso, fizeram perecer o mensageiro, com o Cristo do mesmo modo. Só que o perecimento do Cristo, o seu falecimento em corpo, né? Corpo, na cruz, foi algo tão marcante para a história humana que dividiu a história em duas partes, antes dele e depois dele. E essa é uma mensagem que talvez por nós ainda seja pouco compreendida na sua profundidade, porque o Cristo ele não veio apenas dar exemplo de imortalidade. O corpo perece, a alma permanece, ressuscitando no terceiro dia. Não, ele veio também, e na nossa visão, sobretudo, dar a lição do valor moral ante a dor e o sofrimento. E é isso que eu destaco quando ele diz: não peço, né, não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Ora, se o mal ainda é
ainda é presente na vida humana, no planeta, que ora estamos estagiando, que ora estamos encarnados, se o mal ainda está presente, e o Cristo diz a Deus: não peço, não rogo que os tires do mundo, né? Portanto, de um habitat ou de uma ambiência em que o mal ainda está muito presente, mas que os guarde do mal. O Cristo está dizendo: sim, no mundo há males, mas é possível estar no mundo blindado contra os males, guardado dos males. E como é isso? Estar no mundo sem ser atingido pelo mal e pela maldade. Essa é talvez a súplica mais sublime que o Cristo endereçou a Deus em favor da criatura humana, porque é possível estar num ambiente em que há o mal, em que o mal viceja, em que o mal graça, em que o mal está muito presente, e não ser atingido pelo mal? Sim, é possível. Mas como isso é possível? Quando a criatura humana guarda o seu próprio coração do mal ou dos males. Porque encarnados aqui, nós podemos citar, e vocês também, se desejarem, podem abrir o microfone e citar. Quais as sortes de males que nós experimentamos aqui na Terra, uma vez encarnados? Eu vou começar e quem quiser abrir o microfone e citar, pode fazer. Temos os males da enfermidade do corpo. Temos os males das enfermidades da alma. Os transtornos mentais de variada ordem, que não são transtornos do corpo, são transtornos do espírito, e que o corpo tão somente expressa. Temos o mal, que é, para nós, encarnados na Terra, a partida daqueles que amamos, a separação dos que amamos, seja porque partiram do plano físico pela desencarnação, seja porque optaram por partir das nossas vidas, deixando o nosso coração partido. Eu citei alguns. Quem mais cita mais males que enfrentamos aqui na Terra? Fiquem à vontade para falar, vou aguardar. As injustiças, sob a nossa perspectiva, o racismo, a guerra, e por aí vai. Isso aí, Helena. É Maria Helena? É, Maria Helena. Maria Helena. Aquilo que nós enxergamos como injustiça, porque se nos afigura assim, e um exemplo é a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus, na nossa ótica, é algo profundamente injusto, porque ele não tinha nenhum erro a espiar, não tinha nenhuma, ele não devia nem a justiça humana, nem a justiça divina, e pereceu da forma que pereceu, né? Então, isso, a injustiça, a guerra, que mais? Os preconceitos de todo tipo, né? Que mais? Roubo, assassínio, crueldade. A falta de tudo isso. amor. Quem mais? Lenita, diga. A falta de amor, eu acredito. A falta de amor, né? Toda vez que o nosso olhar em relação ao outro é um olhar desprovido de amor, e às vezes nós vemos tanto isso, né? Basta ver certos comentários em rede social, o quanto há de impiedade, de falta de compaixão e de empatia, muitas vezes. Então, são incontáveis os males a criatura está submetida na Terra. Mais alguém deseja dizer alguma coisa? Algum? Seu áudio, acho que fechou.
Pronto. Algum outro mal que não foi elencado, traição, né? Nosso coração sangra, padecemos de uma dor moral imensa quando somos traídos, né? Esse mal também o Cristo experimentou. Então, são incontáveis os males, mas como guardar-se desses males? Como estarmos blindados em relação a esses males, né? Nós todos temos uma grande lição a aprender, primeiro com Cristo e depois com todos os exemplos luminosos que estiveram na Terra, e por serem almas um pouco mais adiantadas do que o vulgo, do que a massa, deram-nos exemplo de como atravessar as situações de males, os males, as dificuldades, os desafios, as dores, as tormentas, com valor moral. E o próprio Kardec sintetiza, colocando adequadamente o nosso ponto de vista, no ponto adequado. E o ponto adequado é a visão do mais alto. Porque na visão do mais alto, quando nós olhamos tudo a partir da perspectiva do espírito, tudo ganha o tamanho real. Não se agiganta, se apequena. Recentemente eu vi uma metáfora muito interessante. Se nós estamos aqui no solo e vamos caminhar por um campo, nós vamos identificar a grama, arbustos pequenos, árvores grandes e frondosas, uma vegetação muito diversa, desde a grama pequenina e frágil até a árvore mais alta e mais frondosa. Nós vamos distinguir as nuances dessa vegetação. Mas se nós formos por meio de um avião, de um helicóptero, de uma aeronave, e nós nos afastamos do solo e vamos bem alto, nós não distinguimos nada. Não tem diferença entre a grama, o arbusto pequeno, o arbusto médio, as árvores maiores. Nós vemos apenas algo que se assemelha a uma colcha de veludo verde. É tudo vegetação. Do mesmo modo, se o nosso espírito ele avança em conhecimento daquilo que é verdadeiro, que é a vida de espírito, daquilo que é real, que é nossa essência imortal, e enxerga de um patamar mais elevado, enxergará sem distinguir os pequenos dos grandes eventos da nossa existência. Então, aquilo que nos maltrata, que nos machuca, que nos macera, que mina a nossa força, olhado do alto, é nada. E os instantes felizes como os infelizes se confundem, e ambos são passageiros. Para o espírito que se apropria da sua condição de espírito, estar aqui na Terra por uma existência, por mais longa que seja, 100 anos, quiçá, é rápido, é muito rápido. E olhar do alto as dores que experimentamos é enxergá-las com seu devido tamanho. É como um espírito diz no Evangelho segundo o Espiritismo, e salvo engano, esse espírito é o próprio espírito de Joana, né? Acho que é um espírito protetor na mensagem ali, quando trata da paciência. Acho que é Divaldo que desvela, não é? Que é o espírito de Joana. Ali diz esse espírito que a vida é difícil, eu bem sei, ela se compõe de mil nadas que são compostas de alfinete que acabam por ferir. Não é assim que diz? Mas as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Então, esses alfinetes, eles são como que algo que apenas nos roça e provoca pequenos arranhões, se nós enxergamos da perspectiva do espírito. Então, guardar-se do mal não é estar isento de experimentar males, porque nós não estamos. Deus não isenta a criatura de experimentar males na terra.
Jesus também não preconizou que não teríamos dificuldades e males. Ao contrário, ele sabe que o mundo é um mundo em que o mal ainda está presente, esse mundo. Então, o que ele pede? Para que Deus não nos tire do mundo, mas sim nos dê força para estar no mundo, experimentando os males. Isso é guardar-se do mal. Mas como a gente faz isso? Repito, nos apropriando da nossa condição de espíritos imortais, essência divina, que não vamos ser destruídos pelos males que experimentamos. Nem fisicamente, e alguém poderá dizer, mas emocionalmente eu me sinto destruído. O sentimento que nós experimentamos em relação a uma dor, essa ou aquela que vivenciamos, diz respeito ao nosso estado de espírito. Então, se o nosso espírito está combalido, né, o que é isso? Está um pouco vencido ante as dores, é porque o nosso olhar, ele está colado ao chão, ele está preso ao solo. E aí, esse olhar colado à terra, verá tudo da perspectiva dos valores que imperam na terra hoje. Eles não são espirituais. Agora, quando nós descolamos o nosso olhar estreito da matéria e vemos a partir da ótica do espírito, entenderemos que as dores não têm a finalidade de esmagar a criatura, de minar a sua força, de maltratá-la, de puni-la, de castigá-la, de vê-la sofrer. Não é essa. Eu gosto do Manuel Miranda, pela mediunidade do Divaldo, quando diz assim, Painéis da Obsessão, ele afirma, a dor não é punitiva, é antes retificadora, educativa. Deve chamar a atenção do indivíduo para valores que ficaram marginais. Então, logo funcionem as suas injunções penosas, elas se diluem, e o indivíduo marcha com segurança, com alegria, com felicidade, para o amor, que é a sua destinação. Então, é mais ou menos isso. Não estou citando letra por letra, mas Manuel Miranda tem essa frase belíssima, que nos chama atenção para o fato de que a dor ela não tem função de punir, e sim retificar, corrigir. Então, logo funcione essas injunções, elas se diluem. Isso para o nosso nível evolutivo, tá? Porque eis aqui Jesus, um exemplo de alguém que experimentou dor e não precisava ser retificado, ser corrigido em nada. E há também almas baluartes, luminares, que experimentaram dor e estavam dando na Terra um testemunho de valor moral ante a dor e que vieram aqui realizar obras maravilhosas, luminosas mesmo. Irmã Dulce, por exemplo, né, o anjo bom da Bahia, sofria de enfermidade no pulmão, sofria de limitações físicas, sofria com adversários. Então, porque uma vez encarnados nesse planeta, nós teremos adversários, temos todos adversários. Então, podemos elencar aqui toda sorte de dores, mas quando o espírito está robustecido na fé e está com o olhar voltado para a sua essência espiritual e para o que veio realizar aqui, não se engancha, não se prende em nada daqui, inclusive as dores, não tem apego a elas, não se faz não é um masoquista que gosta de sofrer, é simplesmente alguém que está aqui, sabe que aqui é um mundo de dores ainda, experimenta as dores que deve experimentar, sabendo que são passageiras, que têm um fim, e avança, faz o que tem que fazer, com o olhar voltado para a sua essência espiritual, que deixará essa carcaça, então logo ela não tenha mais serventia. Então, é esse o primeiro destaque que eu queria fazer. O pessoal aí da condução vai dizendo se eu estou passando do tempo, tá?
Outro destaque que eu faço na fala de Jesus é que o maior dentre vós seja o menor, o último. Então, ele vem dizer o que constitui a grandeza real do Espírito. Não é nada que seja, dentro da hierarquia do mundo, posições de mando, de poder, de glória. Mas aqui, vamos entender bem, aquilo que constitui a grandeza do Espírito não é o que constitui a grandeza segundo os cânones da matéria, as regras que vigem na matéria. Porque aqui nós consideramos grande, normalmente, quem tem título acadêmico, quem tem dinheiro, quem tem poder, quem tem fama, quem tem glória. São os poderosos do mundo, os ricos do mundo, os sabichões do mundo. Esses títulos e essas conquistas, que são circunstanciais e passageiras, não fazem a grandeza do espírito. O que não significa dizer que um espírito nobre, superior, elevado, não possa estar exercendo esses papéis, tá? São Luís, por exemplo, o guia da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele foi Luís IX, um rei, um monarca. Então, de novo, cada um de nós, uma vez investidos da carne, encarnados, na Terra, eventualmente estaremos numa posição dessa, que a Terra confere destaque. Rei, rainha, milionário, trilionário, dotado de alto saber, com títulos acadêmicos, com essa ou aquela situação que nos colocará em evidência. Isso não é a grandeza do espírito, mas não impede que um espírito grande e nobre esteja investido momentaneamente dessas grandezas passageiras. Agora, o que constitui verdadeiramente a grandeza do espírito é fazer-se servo. Alguém pode servir estando nessas posições que a Terra rotula de maiorais? Pode. Você pode ser um rei, uma rainha e ser um espírito humilde, que não se prende ao cargo que detém, que exerce. Você pode ser um líder, de qualquer ordem que seja, e não ser alguém escravizado pela posição de líder, alguém que sabe servir. E qual é o maior exemplo disso? De novo, é Jesus, que está aqui na foto, nesse desenho. Jesus foi o maior que aqui esteve. E qual o exemplo que ele deu? O do serviço. Alguém pode estar numa posição de destaque e não ser tragado pelo orgulho, a vaidade, o egoísmo que essa posição suscita. É difícil. Sim, é difícil, mas pode. O que o Cristo vem dizer é que aquele que é o maior no reino dos céus é aquele que já entendeu que deve servir e amar. Então, seja qual for a posição dele no mundo, de obscurantismo ou de fama, de penúria material ou de riqueza e abastança, de limitação intelectual ou de dotes acendrados do intelecto por meio de títulos, isso, aquilo, aquilo outro, seja qual for, essa alma sabe servir, sabe diminuir-se, apagar-se e ser servo, que não é o mesmo que ser subserviente, porque o subserviente é aquele que muitas vezes não tem voz e se humilha. Aqui não é sobre isso que Jesus fala. O serviço ao outro nos engrandece. E quem é grande verdadeiramente jamais se sente menor por estar servindo. O exemplo o Cristo dá no lava-pés. E aqui também, nessa fala dele, ele vai fazer menção a lavar os pés. Lavar os pés dos discípulos e convocá-los a lavar os pés uns dos outros.
Então, esse sentimento que nos toma e que faz com que sejamos servos é próprio de almas elevadas, porque só quem sabe ser espírito não sucumbe a uma posição que o mundo rotula de menor, porque o mundo rotula de menor aquele que serve. Maltrata, oprime, inclusive, mas quem é grande não se sente diminuído quando serve. Né? Então, vejam, por quê? Porque está além dos preconceitos e dos ditames vigentes no mundo. A alma grande que já se elevou, como contam, né? Não sei se é real ou não, eu li uma biografia de Irmã Dulce, a Irmã Dulce dos pobres, daí da Bahia, né? Ela tem um nome grande, né? Dulce é o nome que ela tomou, Maria Rita Lopes Brito, são vários sobrenomes, né? Um nome gigante. A Irmã Dulce contam, eu não sei se é real o fato, porque eu já vi esse mesmo fato contado por outros sujeitos. Ora é Irmã Dulce, ora é um santo esse ou aquele, que ela pediu algo para os seus pobres e a pessoa cuspiu na sua face, né? E ela diz, tudo bem, esse é para mim, agora para os pobres. Então, só um espírito muito elevado não se sente humilhado quando alguém cospe na sua face, né? Recentemente eu li que o Chico, ele foi esbofeteado, né? Uma senhora o procurou em Pedro Leopoldo ainda, ele estava trabalhando na Fazenda Modelo, estava no horário do expediente, e a senhora o procura no horário de expediente, e o seu patrão manda dizer-lhe que ele não estava. Ele estava, mas o patrão manda dizer que não estava, que ele estava na residência. Então, a senhora vai até a sua residência, chegando lá, os irmãos informam que ele está no trabalho. E ela volta ao trabalho, chegando lá, o patrão novamente manda dizer que o Chico não está, que ele havia saído em serviço. Então, ela se aborrece, porque ela ficou para lá e para cá, e ela chega na casa espírita, no início das tarefas, é a primeira a chegar, e ela já chega com muita raiva, e quando ela chega, ela esbofeteia Chico, ela dá vários bofetões. E, além disso, ela diz assim, agora você vai me dar um passe, seu cachorro. Meu Deus do céu! Ela dá vários tabefes e diz, agora você vai me dar um passe, seu cachorro. Já pensou ao nome da Maria, a Caminho da Luz está botando? É o Zé Carlos que está com a gente aí no Caminho da Luz? Um abraço para ele, se for. Maria Rita de Souza Brito, isso, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Irmã Dulce. Então, o Chico ficou abalado com aquele tratamento. Emmanuel aparece e diz, Chico, faça o que eu vou lhe dizer, você não vai reagir, vai tratá-la com muito amor, com muita doçura, e faça o que eu estou lhe dizendo, depois você aplica o passe. Aí o Chico obedeceu e disse para ela, com todo amor e carinho, senhora me desculpa, eu sou um mentiroso mesmo, olha, mas é porque o meu patrão, ele não permite que eu atenda as pessoas no horário de trabalho, e se eu for demitido, a senhora tem que compreender que eu tenho muitos irmãos para sustentar, não posso ficar sem emprego, sem trabalho. E aí ela começa a chorar, desaba em choro, e quando ela chora, desmonta, comovida, o Chico se comove também. E aí, então, mudou a vibração interna dele, né? Ante os ataques, aí ele consegue aplicar o passe, aplica o passe, ela se acalma, ele se acalma, e aí ele pensa, mas Emmanuel, eu não tenho razão de ter ficado aborrecido, né? Ele levou vários bofetões. E aí o Emmanuel diz, você tem a razão e ela tem a necessidade. Você fica com a sua razão e atenda a necessidade dela. Então,
o espírito elevado, ele consegue lidar com isso, por exemplo. Não se sente diminuído, não se sente menor, porque sabe que não é menor, né? E o serviço, a capacidade de servir e amar, muitas vezes nós desmontamos o ódio de milênios ou de séculos em relação a nós com uma atitude humilde, amorosa e de serviço àqueles que estão nos perseguindo, né? O tempo está indo, né, gente? Essa altura, não sei se eu tenho mais, acho que não, né? Na verdade, nós já estamos só com um minutinho, mas se você quiser concluir, fique à vontade, aí você deve concluir, viu? Para que a gente possa realmente absorver essas reflexões. Fique à vontade. Andréia, Milena, obrigada. Eu queria só destacar a frase no final do texto, a frase de Amélia, que eu achei muito emblemática, que ela diz assim: a amizade crucificava a afeição e o amor. Ela está falando exatamente de Judas, né, na iminência de trair. A amizade crucificava a afeição e o amor. Então, muitas vezes, não tenho tempo para fazer maiores considerações, mas muitas vezes o nosso coração, ele é crucificado pelas afeições que nutrimos, né? São muitos os afetos que nos crucificam de algum modo. Mas essa também é uma grande lição, que nós estamos aqui para vivenciar a fim de evoluirmos, crescermos. Né? Então, achei interessante essa frase final de Amélia e encerro aqui agradecendo a atenção de todos vocês. Fique à vontade. Fique à vontade, meu irmão. Nós que agradecemos. Eu gostaria de sugerir a paraibana Eugênia Cantos, que deixou saudades aqui, nunca mais apareceu aqui, e Juscelia roubou ela de nós, né? Para que você, André, marque uma outra palestra para ela concluir o trabalho dela, tá? E falar para a Eugênia que ela já está datada aqui para a gente em setembro. Eu nem falei nada para ela. E aí é onde Juscelia puxa minhas orelhas, porque eu só falo em cima, eu tenho que ter esse cuidado. Então, Eugênia, como eu vou para o presencial aqui no centro, e sou eu que vou fazer o trabalho, eu queria me despedir, dizer a você que eu gostei de ver você, tá? Gostei da sua fala, e agradecer a todos vocês pelo trabalho de hoje, viu, gente? Um abração para todos. Passa a data, viu, Zé Carlos? Passa a data lá para a gente botar logo aqui. Ele vai passar para você um dia antes. Não, aí já não, aí não posso dizer nada, porque... Vou passar hoje ainda, não se preocupe. Só uma coisinha, meu amigo do coração. Eu sou cearense, viu? A cearense. Paraibana não. É Fortaleza. Por falar disso, hoje eu vim da macro regional lá de Serrinha e Marcel já passou o trailer do encontro estadual em novembro. Tá? Legal. Vai ser divulgado mais tarde com mais intensidade. Um abração a todos. Até mais. Um abraço, Zé. Bem, só nos cabe agradecer a companhia de cada um de vocês, agradecer a Eugênia, sem dúvida nenhuma será convidada a estar mais vezes aqui conosco, isso é uma certeza, porque aqui, como eu disse, aquele que adentra é uma família e sempre retorna, acaba fazendo parte desta grande família. Como nós já estamos aqui ultrapassando o horário, eu vou convidar Antônio a encerrar, né, e a prece será a nossa Ave Maria, mas agradeço e convido cada um de vocês. Que vocês tenham uma excelente semana, que Deus abençoe cada um de vocês. Eugênia, obrigada, viu, pela sua colaboração. Todos nós.
Mãe do Nazareno, Mãe do Redentor, pede a Deus por nós em teu louvor e pede a Deus também bênçãos e amor para os que padecem, os que padecem grande dor. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o teu amor envolva os nossos corações. Amém. Na casa do Evangelho eu vou com alegria. Na casa do Evangelho eu vou renovar as energias. Vou abrir meu coração, quero me encher de luz, estudar o Evangelho que nos ofertou Jesus. Na casa do Evangelho é um ponto de luz, onde todos se alimentam dos ensinos de Jesus. A casa do Evangelho, um ponto de luz, onde todos se alimentam dos ensinos de Jesus. Na casa do Evangelho eu vou com alegria. Na casa do Evangelho eu vou renovar as energias. Vou abrir meu coração, quero me encher de luz, estudar o Evangelho que nos ofertou Jesus. A casa do Evangelho, um ponto de luz, onde todos se alimentam
dos ensinos de Jesus. Obrigada, Antônio. Deus continue abençoando. Eugênio, fica à vontade. Pessoal, vou saindo então. Muito grata pelo convite, viu? Tchau. Um abraço para vocês todos. Abraço, Eugênia. Gratidão.